Pessoal, bom dia na paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, nós estamos aqui novamente, né? Fomos aqui escalados pelo nosso amigo, amado pastor Alex, nosso superintendente da nossa EBD, para que nós pudéssemos estar com vocês hoje, estudando a lição 10, que o título nos diz, Rendendo Graças ao Senhor. Queridos, o texto de referência muito importante é o Salmos 118. Eu fiz uma, duas, três, quatro leituras e aí a gente começa a buscar um pouco mais de profundidade no texto bíblico, né? Esse Salmos, os estudiosos, alguns, né, têm um pouco de dúvida sobre quem foi o escritor, né? Alguns chegam até a dizer que pode ter sido Moisés, mas a corrente dominante, ela entende que foi escrito por Davi. Então, nesse contexto, eu quero aqui, né, nesses poucos minutos que nós temos de meditação na palavra do Senhor, nós queremos, né, se aprofundar naturalmente, né, um pouco no assunto e trazer a menção, especialmente os tópicos, né, da lição, objeto do nosso estudo. Muito bem, muito bem. Agora nós vamos ler aqui a introdução. O estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. O que me chamou muito a atenção, o Salmo 118, ele começa assim dizendo, Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E ele termina, Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Nós vemos aqui que o salmista Davi, ele tinha um coração de gratidão a Deus. E aqui nós podemos então, queridos, falar um pouco sobre os atributos de Deus, né? Nós, no decorrer da lição, nós vamos observar aqui que nós vamos entrar em muitos tópicos atinentes ao caráter de Deus. Quando nós estamos falando do caráter de Deus, a teologia sistemática, para nos ajudar a entender, ela nos dá uma lista que não é exaustiva, né? E também posso aqui dizer que não se trata de uma lista padrão. Nós temos os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Eu faço questão de destacar porque a nossa lição ela vai, né, especialmente dar um enfoque quando se trata dos atributos morais, que nós aqui, né, podemos citar como os principais, que seria a santidade, amor e a verdade. Então, queridos, os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura. Ou seja, são atributos exclusivos dele, né? E não nos comunica. E quais seriam? Podemos dar aqui alguns exemplos? Sim, podemos. A seidade. O que seria a seidade? A seidade quer dizer que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem de ninguém para continuar a existir. Ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Eternidade é um outro atributo incomunicável de Deus, que seria a afirmação que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Unidade significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. Imutabilidade significa que Deus não muda jamais. Infinitude, o tempo e o espaço não pode
limitá-lo. Onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita. Onipotência significa que Deus possui todo o poder. Isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. E aqui eu finalizo dando mais um exemplo, que é a chamada soberania. Significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. A lição, Salmo 118, eu li e me chamou a atenção sobre os atributos comunicáveis, né? E eu também quero dar aqui alguns exemplos. É lógico, eu quero destacar que em sala de aula, na nossa igreja, nossos pastores, nossos professores sempre explicam quais são os atributos. Mas eu estou falando de mim, sempre surgem dúvidas, quais seriam os comunicáveis e os incomunicáveis. Por isso que eu fiz questão, estou fazendo questão de ler aqui para que os irmãos possam entender que a lição, o Salmo 118, o salmista Davi, ele vai falar muito do amor, da bondade, da benignidade, da gratidão, ele vai invocar e mostrar para nós que nós devemos ser mais gratos. Aliás, me permita, você já agradeceu a Deus por tudo que nós estamos passando? Tudo, queridos, nós temos que agradecer a Deus, porque Ele é o Senhor do tempo, é Ele que detém, é com as permissões dEle, Nós estamos até aqui, nesse presente momento, é com a permissão dEle, e Ele é soberano, então Ele está acima de tudo e de todos, e em qualquer tempo e adversidade, nós devemos reconhecer que Deus, Ele é soberano e que está no controle de tudo, Eu estou aqui dizendo agora com relação a esse momento que nós estamos vivenciando, e que graças a Deus, a gente pode assim dizer, que nós estamos passando. Lógico, sempre devemos fazer a nossa parte. Nossa parte são os cuidados mínimos necessários, que todos nós já sabemos, e o resto, querido, é com Deus. Deus é o nosso guarda fiel, guarda de Israel, e Ele vai continuar guardando nossas vidas, nossa casa, nosso trabalho. E eu oro e peço a Deus, a todos os que estão assistindo, que Deus abençoe, guarde, direcione, dê estratégia, dê saída, dê resposta, dê soluções, mas não perca o foco, sempre confiando em Deus, queridos. Ele é Senhor, soberano, e sempre tem a solução para nós, independentemente da adversidade, do problema, do motivo, etc, etc. Deus é Deus. Então, dentro desse contexto gigantesco que nós podemos dizer que é o nosso Deus, me permito usar essa expressão, Ele, ainda assim, Ele comunica alguns atributos dEle para conosco, que é o que nós vamos tratar nesta lição. Por exemplo, o amor. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor. Dentro desse amor, nós temos as outras características que subdividem, que nós teríamos então a benevolência, a benignidade e a longanimidade. São atributos comunicáveis. Nós também teríamos aqui a bondade. Bondade, que é o atributo diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com as suas criaturas. Misericórdia é outro atributo, que também está ligado ao atributo do amor, que revela a compaixão e a piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Sabedoria significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. Justiça significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus, e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são perfeitos. Louvado seja Deus. Santidade significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno.
Veracidade significa que Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável, de modo que ele é o próprio Deus verdadeiro. Liberdade significa que Deus não precisa de nada nem ninguém para fazer o que quer que seja. Ele é completamente livre para executar sua vontade. E finalizando então nos atributos comunicáveis, é a paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Louvado seja Deus. Então, queridos, é uma informação a mais que eu quero aqui passar, né? Eu às vezes sou um pouco curioso e eu gosto de entender e de aprender esses temas tão importantes para a nossa vida. Tópico 1. Louvor como resultado da confiança. Queridos, aqui diz o Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. 1.1. Parte integrante dos salmos do Hallel. Hallel significa louvor. No hebraico, aqui vem o que nós conhecemos como Aleluia. Aleluia quer dizer louvado seja Jeová, seja Yahvé, Então, eu não sou especialista em grego, mas aqui nós estamos também aprendendo, Um grupo de salmos são identificados como salmos de Hallel, Hallel, com H, difícil falar mesmo. Os judeus identificam o Salmo 136 como grande Hallel. Características destes salmos é que eles eram recitados nos cultos, conforme diz aqui a lição, tanto na sinagoga e também nas 3 grandes festas da peregrinação, tanto na Páscoa, Pentecoste e Festa das Tendas. Constituem salmos de exaltação aos atributos de Deus. Aqui nós voltamos então ao tópico, que a gente acabou dando um tempo maior para poder explicar aos irmãos, às irmãs, o que nós estamos aprendendo, que são o caráter de Deus, aquilo que é comunicável e aquilo que é incomunicável. Em especial nós estamos estudando então aquilo que é comunicável, que é em especial o amor, a bondade e a benignidade. Louvado seja Deus. O tópico 1.2 é uma discussão sobre qual o período histórico que foi escrito, que foi relatado, qual o período histórico. Então, dentro desse contexto, fazendo a leitura do Salmo 118, a gente pode entender que nós temos aqui, na verdade, 5 versões. A lição, inclusive, nos traz qual o período histórico. Aqui fala, por um lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro de Babilônia. Ele usou um termo, o versículo 10, todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Então aqui tudo leva a crer que realmente o escritor ele faz menção exatamente quando se trata do retorno do cativeiro de Babilônia. Mas não se encerra aí a questão, Nós temos também aqui na lição do professor, também dando-nos alguns outros pontos de entendimento que pode esses salmos, o Salmo 118, ter sido escrito também sendo o texto, a tratativa, os tópicos principais se tratando da vitória ocorrida pelo rei Josafá, que está ali escrito em 2 Crônicas 20, 27 ao 28. Também podemos tratar que ocorrida em relação ao livramento do Egito e a vitória sobre os cananeus, e por fim a outros que atribuem a celebração feita pelos judeus pós-exílio na dedicação do segundo templo. E ainda então podemos tratar aquela passagem de Neemias quando fala da reedificação dos muros. Então isso aqui é uma informação histórica, que a lição, eu sempre digo, nos permite nós ampliarmos um pouco as assertivas, as discussões sobre outros temas, e a lição aqui, com muita propriedade, ela nos dá uma ênfase sobre
né, qual o período histórico. Eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, melhor dizendo, eu entendo que seria, né, esse tópico que se trata do retorno do cativeiro de Babilônia, especialmente em confronto, né, ou assentado no versículo 10, quando trata do termo nação, né, nação de Israel. Nações outras cercaram, né, o povo, né, no cativeiro, o retorno, nesse entendimento. 1.3, esse tópico, queridos, está destacando que o salmista Davi, ele procurou expressar sua gratidão a Deus. Em tempos difíceis, aqui diz, é importante ser enfatizado a atitude de gratidão a Deus. Nós falamos, queridos, da gratidão. A ingratidão, ela é prejudicial, perniciosa, né? Pastor Wellington Clayton, ele escreve: o ingrato é tão vazio de gratidão que nem mesmo um mar de bondade o fará dar graças a Deus. Permita, quais são os nossos piores inimigos? Permita a utilização dessas expressões. São eles: coração ingrato, mente maligna, mãos impiedosas, pés desencaminhados, lábios caluniosos, ouvidos omissos, dedos acusadores, olhos maliciosos, sentimentos impuros, emoções desequilibradas, pensamentos profanos, paixões torpes, vícios reincidentes, palavras enganadoras. Eu estou aqui, queridos, nesse sentido utilizando, por quê? Porque a gratidão, você louva a Deus, você, né, esse atributo comunicável de Deus para conosco está à nossa disposição e nós devemos buscar no nosso coração ser mais grato a Deus. Nós às vezes vivemos por circunstâncias, por momentos. Eu só estarei feliz se alcançar aquele objetivo, se tiver aquela conquista, e às vezes nós estamos perdendo tempo, queridos. Por quê? Porque nós estamos perdendo o sentido de ser grato a Deus. Deus, né, o doador da vida, ele, né, está à nossa disposição. E aqui o Salmo 118, o salmista Davi, ele conseguiu, né, os irmãos que puderem, as irmãs, né, todos que estão me assistindo, que puder ler o Salmo 118, leia 1, 2, 3, quantas vezes for possível, queridos. É de uma profundidade muito grande, porque vai mostrar a gratidão extrema, a gratidão a Deus, né? E isso conforta, querido, o nosso coração, isso alegra a nossa alma, isso nos ajuda a melhorar, isso nos ajuda a ser melhores, melhor no trato, a buscar coisas melhores, a buscar estar sempre melhorando, queridos. Nosso objetivo é sempre estar melhorando, porque a natureza humana, né? Então nós temos que buscar sempre estar melhorando, e a gratidão, né, ela aqui é um espelho que o salmista ele soube colocar, e ali então nós vemos o caráter da gratidão da parte dele para com Deus Todo-Poderoso. Muito bem, muito bem. Agora nós vamos falar sobre o tópico 2.1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. A bondade é o princípio eterno da natureza de Deus que o leva a comunicar sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a Ele no caráter moral. É o que está dito aqui na lição do professor. Portanto, queridos, o primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. O texto instiga, o texto quer dizer, ele provoca os cantores, né? Há uma reflexão sobre um dos atributos morais de Deus. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. A bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, né? Ai de nós, ai de nós. Por isso que nós estamos aqui, queridos, pela graça, pela bondade e pela misericórdia. E aqui o texto então destaca que é o mais elevado princípio moral de Deus. Tópico 2.2. Louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. O salmista inicia e termina anunciando porque a sua benignidade
é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Quais seriam? Então, dentro desse contexto, nós podemos aqui, considerar o amor, a graça, a misericórdia. Trata-se de um tema relevante, importante, queridos, para as nossas vidas. Louvai ao Senhor, porque a sua bondade, a sua misericórdia é para sempre e está estendida sobre as nossas vidas. No texto aqui do professor destaca: o ensino apostólico colocou a beneficência no centro da vida cristã. A misericórdia ou benignidade é um dos dons espirituais e um fruto do Espírito. Deve-se fazer o bem a todos. Puxando a nossa orelha aqui, irmãos. Começando da minha, lógico, né? Deve-se fazer o bem a todos, a começar dos irmãos. A solidariedade deve ir além das meras palavras. O ensino apostólico colocou a beneficência no centro da vida cristã. A misericórdia ou benignidade é um dos dons espirituais e um fruto do Espírito. Diz mais: deve-se fazer o bem a todos, a começar dos irmãos. Solidariedade deve ir além das meras palavras para se manifestar em ações concretas. Olha que profundidade, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, em que nós devemos aprender com o que o salmista Davi, ele ali relata neste Salmo 118, nesses 29 versículos, e também o que a lição nos mostra, queridos. Tudo isso deve ser de grande aprendizado para as nossas vidas. Sempre será, ainda mais nesse tempo em que nós estamos vivendo. E se não for Deus na nossa vida, o que seria de nós? O Senhor é aquele que escuta. Muito bem, então nós aprendemos que o Senhor é bom, que o Senhor estende a sua benignidade, porque ela é para sempre. E também aqui nós estamos aprendendo que o nosso Senhor é aquele que escuta o nosso clamor, o nosso pedido, e atende, lógico, a resposta parte também da vontade de Deus sobre as nossas vidas no tempo dele, mas ele escuta o nosso clamor. O salmista, após ressaltar a bondade e benignidade do Senhor por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornariam evidentes também quando invocou a Deus e foi socorrido, e foi atendido. É mais um motivo, queridos, para que nós possamos estar firmes, descansando no Senhor, porque o nosso Deus, ele escuta o nosso clamor e ele atende. O salmista, ele foi socorrido. Aqui, o versículo 5 diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo, um lugar seguro. Olha a importância. Então aqui nós vemos o Deus Todo-Poderoso atendendo ao nosso clamor. Versículo 21, louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. Olha que grande coisa estamos aprendendo. O nosso Deus, ele escuta, ele nos socorre e ele nos salva na hora que nós mais precisarmos. Ele está do nosso lado. Tópico 3. O agir de Deus, aquele que concede a luz. 3.2. Aquele que dá força. 3.3. A pedra angular. Aquele que concede a luz. O versículo 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Outras versões registram que ele nos dá a sua luz, ou ele é a nossa luz. O termo luz no hebraico pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. Em 1 Pedro 2,9 encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
aqui na parte final diz: o rosto brilhante representa a bênção divina, pois aquele que vê o rosto do Senhor é automaticamente abençoado por um Fiat divino. Fiat aqui não é o automóvel Fiat, viu, queridos? Isso aqui é do latim, né? O Fiat é uma palavra, a origem é do latim, que quer dizer faça-se, né? É uma ação de fazer. O comentário do professor diz: é o Senhor que concede a luz, ou seja, Ele deu-nos o conhecimento de si mesmo e de sua vontade. Ele fez resplandecer o seu rosto sobre nós. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos e agora para o tópico 3.2, que é aquele que nos dá força. No verso 14, o salmista declara que o Senhor é a sua força. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Segundo alguns comentaristas, este versículo é a citação do Cântico da Vitória, verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho. O salmista, certamente, tendo conhecimento desta passagem, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel pôde escapar das mãos dos egípcios. Nessa reflexão, entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Oh, glória a Deus! Olha que coisa tremenda, queridos. As nossas batalhas nós só vamos vencer se nós tivermos o fortalecimento no Senhor. É Ele que nos dá graça, é Ele que nos capacita, nos dá estratégia, nos dá a melhor defesa, e nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus. Como o salmista Davi venceu, conforme está aqui relatado, nós vamos vencer também. 3.3, a pedra angular, e nós já estamos chegando nos finalmente. Daqui a pouco vai aparecer aí na imagem uma pedra angular. Eu pedi para o Filipão, meu filho, meu assessor, está aqui me ajudando. Obrigado aí, Filipão, está me ajudando. Então, queridos, vai aparecer uma imagem aí, que é a pedra angular. Eu fui buscar, né? Que pedra é essa? É a época que foi escrito. Aqui diz: o salmista declara no verso 22 que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra de esquina ou pedra angular é aquela que une duas paredes de um edifício. A pedra angular também se refere à pedra mais importante, a pedra de remate, a pedra-chave. No tempo da composição do Salmo, conforme vários comentaristas, o salmista está se referindo a Israel perseguido e desprezado. Porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus cita este versículo. Então aqui, queridos, nós vemos que Jesus tratou desse assunto, né, como sendo ele próprio, e os perseguidores como sendo o seu povo descrente, como também se identificou com Deus, a rocha de Israel, do outro lado, e com o reino, a pedra que se tornou em grande montanha, do outro lado. Sendo assim, ele, Jesus, é a pedra da esquina, não no sentido somente de vincular toda a sua igreja, como também no sentido de unir o céu e a terra na sua própria pessoa. Então, na foto que nós mostramos, aí a gente vai entender muito bem, né, as construções históricas daquela época. Elas, né, especialmente no Oriente Médio, eles utilizavam essa pedra angular. A partir dela, né, sairia as demais. Então seria o apoio, uma base, uma referência. Por isso que ela é de suma importância. Essa pedra, né, ela seria o apoio, a base. Aqui nós vemos então o salmista utilizando, né, essa expressão: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que redimiu as nossas almas. Louvado seja Deus. Podemos então até dizer que seriam salmos messiânicos, fazendo menção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Queridos, agora estamos indo para a conclusão. O Salmo 118 instrui os servos do Senhor, a mim e a você, a todos nós, a termos uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Amém? Queridos, que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, que o Espírito Santo possa iluminar, que você possa entender a profundidade desses salmos. Leia em sua casa, aplique, é lógico, a Bíblia, né? O texto sagrado. Faça sempre o contato com o texto sagrado. Louve ao Senhor, vamos louvar o Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade é para sempre. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos nós. Amém. Obrigado.